minutos em Feira de Santana, 7:03. Pois é, Dilson, há 10 anos, 242 pessoas morriam e 680 ficavam feridas na tragédia da Boate Kiss. Quem não lembra, né? No dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o incêndio de grandes proporções, dentro da casa de shows, mudou muita coisa a respeito de segurança dentro desses ambientes no país. O escritor e jornalista Vitor Borges coletou diversas informações acerca do caso e lançou o livro Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss, um projeto que traz elementos preciosos e profundos sobre as circunstâncias e o andamento do processo na justiça. E a gente está com o Vitor na ponta da linha. Muito bom tê-lo aqui conosco, Vitor. Eu quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente. Você que é escritor, colega, jornalista, e como que foi a construção desse projeto para você, para a contextualização da narrativa do livro? Obviamente, a gente teve muito material, né, material rico a respeito do que acontecia na Boate Kiss, mas para você transformar tudo em um livro, obviamente que você também tem que se debruçar muito mais sobre esses materiais e buscar também produções próprias. Como é que foi a construção desse projeto para chegar até o livro? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia a toda a audiência. Uma satisfação estar com você. Em primeiro lugar, fazer mais uma vez aqui uma homenagem e deixar minha solidariedade a todos os familiares que perderam entes queridos nessa tragédia que se completa agora 10 anos. E foi um trabalho realmente muito difícil de se fazer, porque você precisa separar a emoção do trabalho racional de um jornalista para ser fidedigno às fontes que você ouve, ao trabalho de pesquisa documental por meio do processo, que é um processo muito grande, que envolve 62 volumes de informações, mais de 20 mil páginas, e de fato, com essa pesquisa documental, com a fala e oitiva que nós tivemos com as pessoas que perderam seus entes, as autoridades que fizeram as investigações, os advogados que participam do processo, nós pudemos realmente entender um pouco mais dos bastidores dessa situação que chocou todo o país e chocou o mundo, né? Quase 10 anos antes, nós tivemos também um incêndio muito semelhante que aconteceu na Argentina e com certeza as famílias ainda há mais de 10 anos aqui no Brasil esperam que a justiça possa dar alguma resposta a elas em relação a esse caso. Pois muito foi divulgado, né, a respeito desse caso, mas como eu disse, quando você vai para uma pesquisa de fato documental, você tem acesso a informações até que muita gente não ficou sabendo pela grande mídia. O que é que mais te chamou a atenção do que você encontrou de informações sobre esse fato e que pode até ter passado despercebido por muita gente? Fernando, os detalhes do processo, as perícias, né, tudo aquilo que a gente vê através do trabalho da polícia judiciária, são cenas muito fortes de você tentar reconstruir a agonia daquele momento, daquele instante em que 10 segundos antes estava tudo bem, estava todo mundo celebrando que estava ali naquela boate, a vida. E no estalar de dedos tudo mudou, passa a ser um desespero, a correria, a luz que cai logo em seguida e as pessoas marcham em desespero para procurar uma porta de saída daquela boate que se transformou realmente numa câmara de gás, em função da fumaça tóxica e também da pouca luminosidade que fez com que as pessoas, muitas delas, falecessem por conta do atropelo de outras que queriam desesperadamente sair daquele ambiente. Então, tudo isso são instantes que a gente vê que a vida passa num estalar de dedos, né? E ela é muito, muito frágil. E depois, anos seguintes,
que mostram o desafio das famílias terem que seguir em frente, de se inverter a lógica da vida, principalmente de um pai tendo que fazer o velório do seu filho. E às vezes famílias que perderam 2 filhos tiveram naquela morte, naquele momento. Então é uma tristeza muito grande e mostra como a nossa vida é frágil, né? Como um instante está tudo bem, de alegria, e um segundo depois tudo, infelizmente, mudou, né, no destino daquelas pessoas que estavam na boate e também a repercussão que dura até hoje para as famílias enlutadas. Pois é, eu acho que isso foi algo que chocou todo mundo, né? A gente está falando de uma festa numa boate, ou seja, o público predominantemente era jovem, né? E em muitos casos aconteceu isso, né? De pais enterrarem filhos mesmo, algo que de fato a gente não gosta nem de imaginar a dor que a pessoa dessa passa. E dentre tantas vítimas, né, 242, fora 680 feridos, entre tantas histórias que você teve acesso, quais foram as que mais te chamaram a atenção, as que mais te tocaram? Você pode, se for o caso, até citar alguma que te chamou mais a atenção, porque a gente sabe que cada história tem sua peculiaridade, né? Uhum. Olha, aquele instante que a gente vê pelas imagens, né, jovens até ajudando o corpo de bombeiros a fazer resgate das vítimas, quebrando ali paredes, né, para poder ter a circulação do ar e ter o acesso mais direto e rápido à boate, ao local interno onde estava acontecendo o incêndio. Eu gostaria de relembrar aqui uma história de um dos jovens, né, muito ali perto da faixa de 20, 21 anos, portanto, realmente saindo, né, da adolescência para se transformar em alguém com o primeiro ano, basicamente assim, da sua emancipação. E um desses jovens, Fernando, ele conseguiu sair daquele momento de incêndio, mas ele se condoeu, né, dos colegas que estavam dentro da boate e ele fez uma série de salvamentos, indo e voltando do local onde estava a parte externa para o local onde estava acontecendo tudo aquilo que era aquele sodalício, né? Onde havia fumaça e fogo. E ele salvou várias pessoas. Só que na última viagem que ele foi fazer para poder tirar mais gente, ele próprio perdeu a vida. Então ele morreu como um herói, né? De muitas gerações vão viver por conta desse ato desse jovem que marcou profundamente a nossa história, né, o conhecimento ali, o diálogo com os familiares dele, mostrando que realmente foi uma situação difícil, inclusive até para os servidores do Corpo de Bombeiros, que na sua grande maioria estava enfrentando uma situação de grandes proporções pela primeira vez. Eram bombeiros muito jovens também que estavam ali naquele atendimento, fazendo o socorro que proporções que nem eles mesmos imaginavam encontrar. Então, em meio a toda essa tragédia, a gente também vê situações de solidariedade, de heroísmo que nos marcam profundamente. Pois é, caso realmente que chama muita atenção, né? O que até emociona, né, a gente ouvir um caso desse. Bom, Vitor, você falou inclusive aí, né, das famílias que esperam ainda a resposta da justiça. Em que pé que anda o processo, né? Você que pôde também se debruçar mais sobre as informações, tem, claro, obviamente, muito mais informações que a gente sobre esse processo. Em relação aos próprios donos da boate, você teve acesso a depoimentos nesse sentido? E como que o processo está nesse momento? Olha, Fernando, esse caso ele tem uma situação de profundo pesar e ele segue muitas vezes sem uma resposta rápida para a sociedade, porque o curso dos acontecimentos perante o direito, a ciência jurídica, ele tem todos os seus rituais, toda a parte de processo, de recursos, que a gente
vê no Brasil muitas vezes. Então, as famílias esperam que tudo possa acontecer de forma rápida, porque, claro, não vai trazer o seu ente querido de volta, mas é uma resposta do Estado que se dá a um acontecimento que realmente chocou o país. Então, nós temos 10 anos já dessa situação, um processo demorado, que recentemente teve o seu júri instalado, mas que foi anulado por conta de acontecimentos que, procedimentalmente, o Poder Judiciário entendeu em instâncias superiores, no TJ, no STF, que não aconteceu o julgamento com a paridade de armas. O que significa isso? Significa que tanto a acusação quanto a defesa, os advogados de defesa dos acusados, precisam ter acesso a todas as informações que fazem parte daquele julgamento e precisa que o juiz seja realmente imparcial no caso. E os advogados conseguiram mostrar que houve alguns problemas, por exemplo, na escolha do júri, na parte de apresentação de provas, que a defesa não teve acesso a todas as provas que os promotores tiveram apresentando durante o julgamento, razão pela qual eles conseguiram anular o julgamento. E deve outro júri acontecer ainda a ser marcado o período. Então, o que eu poderia destacar para você é que, de um lado, as famílias esperam uma resposta rápida do Estado, e de outro, o Estado tem todos os seus ritos com a ciência jurídica, com os recursos, que muitas vezes não acontece na velocidade e rapidez com que aquelas pessoas que perderam seus entes queridos esperam como resposta do Estado brasileiro. Então, de forma que o julgamento e o desfecho, 10 anos depois, ainda não aconteceu. Bom, e eu me lembro que na época, logo quando aconteceu, houve uma discussão ampla, né, em todo o país quanto à política de segurança em locais de eventos, locais sobretudo fechados, como boates, mas casas de shows também e tudo mais. 10 anos depois, né, se é que a gente pode usar esse termo da poeira baixar, mas passado determinado tempo, desde que aconteceu essa tragédia, efetivamente você nota uma modificação nas políticas de segurança ou foi algo mais momentâneo ao seu modo de pensar, Vitor? Fernando, eu diria para você que sim. É claro que tem situações em que as regras novas, em função do que aconteceu na Boate Kiss e que o Estado brasileiro tomou de iniciativa, ainda são desrespeitadas, mas na maior parte dos casos, tudo realmente ficou, digamos, para a realização de shows e eventos, como, digamos assim, shows para festas sertanejas, para rodeios, né, que a gente tem um país, principalmente na região sul e sudeste, muito, muito ligada à cultura sertaneja dos grandes shows e das festas de boiadeira. Então, tudo ficou mais difícil de se conseguir, por exemplo, os alvarás de funcionamento para a realização de festas e eventos. Então, sim, houve digamos, um endurecimento das regras por parte do Estado brasileiro para se conceder os alvarás de funcionamento de casas de eventos, por exemplo, mas também de grandes shows para eventos maiores. No caso de vocês aí, por exemplo, a questão do Carnaval, do São João, etc. Então, as autoridades precisam realmente terem mais cuidado no fornecimento desses documentos para que os eventos possam acontecer com segurança. E também a gente viu em outros estabelecimentos, como restaurantes, como teatro, a questão daquelas placas que mostram quantas pessoas podem estar naquele local, que é o limite máximo de abrangência para que, com segurança, se acontecer alguma coisa, alguma situação, as pessoas possam sair com suas vidas preservadas. E esse fato, ele mudou muito, Fernando, porque uma das principais linhas de investigação dentro da boate era a superlotação. Então se constatou que realmente naquele momento ela estava operando com uma capacidade maior do que deveria estar. E isso
naquele instante em que só havia uma saída, que quando a luminosidade caiu, essa saída só foi seguida por quem tinha na mente onde era a única porta, porque não se viu nada, mostrou que realmente se ela não tivesse com um fluxo muito grande de pessoas, outras conseguiriam sair com vida. Então, sim, tiveram algumas mudanças, mas sempre bom que as pessoas que se permitem locais assim para terem os seus momentos de lazer, e os pais que têm os seus filhos que vão para essas festas, fiquem atentos a todas essas questões de segurança para que, de fato, isso não aconteça mais uma vez no nosso país. Bom, Vitor, para a gente encerrar, eu vou fazer duas perguntas em uma. A primeira é onde as pessoas podem encontrar o livro, né? Santa Maria, a Tragédia da Boate Kiss, se tem canais online, né? Para compra, se está disponível nas principais nos principais sites, livrarias online, né? Onde que as pessoas podem buscar meios para adquirir o livro, e outra é se o livro pode ter continuidade, né? Porque a gente está vivendo aí ainda, como você falou, um processo lento e que novos fatos podem vir surgindo, até mesmo o desfecho dessa história. Você pensa numa outra versão após o desfecho da história, também é algo que passa pela sua cabeça? Sim, o site é Editora Anjo, né, do livro, Editora Anjo, então é só a pessoa colocar ali no Google as que tiverem interesse, e penso realmente em fazer um complemento em relação ao livro, quando esses fatos de fato tiverem uma resposta do Poder Judiciário. Então vamos aguardar, temos ainda alguns recursos, principalmente a serem julgados no Superior Tribunal de Justiça, mas até um instante o que prevalece é a última palavra dada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, suspendendo o julgamento e colocando, né, em liberdade as pessoas que estavam sendo acusadas. Não só os donos da boate, Fernando, mas também os músicos, né? E o sofrimento maior, com certeza, é dos familiares. Eu quero mais uma vez tributar a eles as minhas homenagens, acompanho o trabalho da Associação dos Pais sempre que posso, e dizer mais uma vez que a gente precisa aprender essas lições para que episódios como esse não voltem a enlutar famílias do nosso país. Vitor Borges, escritor, colega, jornalista, autor do livro Santa Maria, a Tragédia da Boate Kiss. Eu quero agradecer muito a disponibilidade de bater esse papo conosco, parabenizar pelo livro, né? Parabenizar pelo trabalho de fato estar buscando mais informações a respeito dessa tragédia que completa daqui a 2 dias, 10 anos, né? Aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, que foi essa tragédia na Boate Kiss, né? Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde 242 pessoas morreram e 680 ficaram feridas. Parabéns pela obra e pela iniciativa, viu? Muito obrigado pela entrevista, amigo. Obrigado a você, meu caro amigo. Agradeço também a sua produção, sempre muito atenciosa e gentil, e cumprimento o seu público, me despedindo e pedindo que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de cada um de nós. Muito obrigado. Amém. Começamos então com o Vitor Borges, escritor, jornalista, autor de Santa Maria, a Tragédia da Boate Kiss, né?